E hoje é dia da gente falar de fundos imobiliários, vamos falar sobre os Neo 11, na verdade a atualização mensal que a gente sempre vem fazendo aqui desde a sua segunda emissão de cotas, e agora nós temos um fundo que vem batendo recordes atrás de recordes, trouxe fatos que são importantíssimos que você assista, tanto dos recordes quanto das atualizações do seu portfólio, porque depois da sua quarta emissão, essa é a primeira informação que nós temos, o que ele fez com esse dinheiro. Mas vamos começar por partes, e eu gosto sempre de trazer a melhor parte. Primeiro, que é a questão da rentabilidade, porque quem vai investir escolhe, afinal de contas, sobre o que vai dar um rendimento melhor. É melhor eu colocar o dinheiro no CDI? É melhor eu colocar o dinheiro no Tesouro IPCA? É melhor eu colocar o meu dinheiro nos fundos imobiliários de forma em geral, ou ter investido no SNEL 11? A gente mede desde o seu início, que é lá para meados de dezembro de 2023, quem investiu no SNEL 11 está surfando numa boa rentabilidade. 44% contra apenas 29% do CDI. Olha que eu nem descontei as taxas de impostos. O IFIX com 21% e os títulos do Tesouro performando com 14,63%. Então, quem investiu no SNEL não está triste. E além de tudo, ele vem batendo recordes atrás de recordes, ampliando a sua liquidez após essa quarta emissão de novo, que é um movimento ali de uma fase de crescimento patrimonial e expansão muito forte na sua base de investidores, né? Após a conclusão aí da sua quarta emissão, o patrimônio do fundo chegou a 909 milhões de reais, quase 1 bilhão em patrimônio do fundo. E isso é muito importante, porque é um fundo que fica mais bem visto, mais bem quisto, com uma liquidez melhor, dá para comprar e vender as cotas sem ficar tanto refém assim de volumes de investimentos. Caso você queira comprar um montante significante dessas cotas, você não vai ficar preso nessa liquidez. Lembrando que o nosso conteúdo é 100% educativo, não é recomendação nem sugestão de investimentos. Então, ponto principal, nós vimos que quem investiu no SNEL 11 tende a ter uma rentabilidade que superou os índices de renda fixa. E isso tende a se perpetuar por conta do seu modelo de negócio. Ele é um fundo de tijolo voltado para os ativos de energia elétrica, que são ativos que são o quê? Perenes. Eles têm uma perenidade muito importante, participam da geração distribuída, diferente das empresas da Bolsa, que são de geração centralizada, que passam por órgãos fiscalizadores, onde você é impedido, eventualmente, de produzir toda a energia que você é capaz. No SNEL 11 é diferente, por isso que ele tende a ter essa rentabilidade muito robusta com o seu crescimento. E isso dá a ele o quê? Solidez financeira o suficiente para manter os dividendos praticamente como se fosse um reloginho. Ininterruptamente ele vem pagando os 10 centavos por cota, e hoje, custando R$ 8,57, ele vai te pagar 14% em dividendo, que é 1,16 ao mês. É uma rentabilidade muito interessante, isenta de impostos. Isso aqui que é o ponto principal. Ele paga todos os meses aqui os seus 10 centavinhos por cota, o que, dependendo da sua condição, dá até para você pagar a sua própria conta de energia com os dividendos recebidos do SNEL 11. Fica aí a dica, né? Qual que é a ideia dele? A ideia dele é trazer para o fundo ativos solares, né? São parques solares geradores de receita. Antes o fundo construía esses parques, mas a partir de certo momento ele decidiu comprar parques novos, e isso, parques já funcionantes, na verdade, e isso faz com que ele já venha adquirindo ativos que já são geradores de renda, o que dá maior previsibilidade, além de seus contratos que são de longo prazo. Então ele consegue ter uma previsibilidade no seu caixa, na sua gestão financeira, para que ele continue ali arcando com os dividendos, com o crescimento do portfólio, enfim. E para quem não sabe, o fundo ele gera receita a partir dos contratos de locação que são firmados com os inquilinos, que podem ocorrer nas modalidades take or pay ou de compensação de energia, com o pagamento de um aluguel variável condicionado ao benefício efetivamente realizado pelos inquilinos pela sua capacidade de geração. E o fundo ele vem crescendo como? Fazendo emissões de novas cotas. Então ele fez a primeira emissão, comprou ativos solares, fez receitas com esses ativos. Depois ele fez outra emissão, continuou. Depois fez mais outra emissão, comprou mais ativos, e agora, finalizando a quarta emissão de cotas, ele vem também trazer, que é a novidade aqui do vídeo deste mês do SNEL 11, que é aumentar bastante o seu patrimônio e trazer muitos, mas muitos ativos geradores de renda para a carteira. Veja, 909 milhões de reais, já disse isso, mas ele vem praticamente ali mais do que dobrou o seu patrimônio líquido nessa emissão,
o que dá um potencial de crescimento de caixa bem interessante. O fundo ele celebrou 20 contratos de aquisição de ativos de geração distribuída solar, totalizando 87,5 megawatts de capacidade instalada e com preço total de aquisição de 436 milhões de reais, aproximadamente distribuída em 22 cidades e 8 estados brasileiros. Isso traz uma taxa interna de retorno de mais ou menos 14,44 ao ano. Então foi isso que ele fez com o dinheiro dessa nova emissão. Ele emitiu novas cotas, captou dinheiro de investidores e comprou mais de 20 ativos, que são ativos geradores de receita para o fundo, tá? Então, muito interessante aqui, eu trago essa atualização para a gente. Olha só, aqui a gente vê que isso vai ajudar o fundo a aumentar a liquidez, diversificar mais os seus ativos, tanto em localizações mais regionais, quanto em todo o nosso território nacional, e também um maior poder de barganha para negociar ativos aí com outras empresas. Ele comprou esses 20 contratos, né? Totalizando aqui uma capacidade total de 87,48 megawatts de capacidade instalada, distribuída em 22 cidades, tá? Então, ele vem com essa performance de portfólio muito interessante. É um fundo que vem crescendo muito, eu acompanho ele desde o seu início, né? Esse crescimento vindo dessa quarta emissão de cotas trouxe essa capacidade de geração de energia solar muito interessante, que a gente pode perceber que os novos ativos possuem um potencial de aumento na capacidade de geração total do seu portfólio, equivalente a mais ou menos 12,7 megawatts por mês, fora os que já eram feitos anteriormente. Sem contar que a UFV da Liberdade ainda está na sua não conectada, e com isso ela ainda vai contribuir futuramente para uma grande parte da receita do próprio fundo em si, mas ele vem com uma geração crescente ao longo do tempo. Veja que a geração consolidada ela vai aumentando cada vez mais, e isso quer dizer que a tendência é de trazer mais receitas para o fundo, tá? E outro ponto é a questão dos seus contratos, né? Ele tem essa geração de receitas via esses aluguéis, né, dos seus ativos, que os contratos permitem uma perenidade nas suas atividades. A gente tem aqui que a maioria dos contratos são de 2030, 2050, por exemplo, mas tem contratos ali para 2039. Então, é um ativo que vem com capacidade de geração potencial futura para trazer uma carteira de investimentos que é muito interessante por essa questão de solidez, tá? Então, o que a gente viu aqui até agora? Nós vimos que, em comparação com rentabilidade via ativos de renda fixa, o SNEL vem ganhando. Perenidade em questão de dividendos também veio ganhando. Crescimento no fundo como um todo, né? Via patrimônios, via ativos, via diversificação regional, via diversificação de inquilinos e longevidade nos seus contratos, que traz solidez financeira. Então, outro ponto positivo. Por isso que dificilmente você vai ver um fundo com essas características sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, tá certo? Então fique atento, não fique refém somente essa questão do valor patrimonial em si, tá? Porque também tem a questão dos seus valores dos ativos, como ele é um fundo de tijolo, tem a valorização ali dos seus ativos em si, tá? Dos seus terrenos, dos seus parques solares. Então isso vai influenciar. Se você fica muito preso só a essa questão patrimonial, pode ser que numa recomendação de investimento você perca aí a oportunidade de estar participando de um ativo que tem solidez. Então o mercado vê o SNEL como um fundo sólido, perene, com boa gestão financeira, capacidade de geração de caixa. Obviamente ele não vai ser bastante descontado como a gente vê outros fundos que têm algum atrito. Então, por ele não ter atritos, pelo menos é as informações que nós temos, ele acaba sendo mais requisitado e mais requintado. E como ele é um ativo único do seu setor, né, fundos imobiliários de geração de energia, então acaba que ele tem todo esse apreço pelo mercado, tá certo, pessoal? Olha aqui, solidez financeira, quando a gente calcula a relação das despesas frente às receitas, só 8,2% de despesa frente ao que ele gera. Então, o fundo, teoricamente, com uma gestão mais barata, o que dá mais capacidade do fundo ter uma gestão financeira branda que permite a gente ter esses dividendos mais perenes, além de ter uma reserva de lucro acumulado. Hora aumenta, hora diminui, isso aí vai de acordo com a gestão individual do fundo. E aqui a gente pode perceber que o resultado detalhado do último relatório, de dezembro de 2025, a gente traz aqui a geração vinda das UFVs, então fundo que tem a sua capacidade de geração de caixa toda voltada para os seus ativos agora. E ainda existem ativos na sua carteira que estão em fase de implantação, em fase de conexão, que daqui para frente vão gerar cada vez mais receita. A gente pode ver aqui pelo seu DRE, né? Outubro, novembro e dezembro, as receitas vieram aumentando. Isso
é muito interessante da gente ver um fundo com esse crescimento, aqui a liquidez. Você não vai ter problema de negociar suas cotas, né? A liquidez ali mais de 1 milhão. O número de cotistas cresceu, já bateu os 63 mil aqui hoje, fechando em 75 mil investidores, tá? Então, veja a recorrência que tem no aumento dos números de investidores, o que traz ali mais solidez para o próprio fundo. Ele tem vários parceiros aí na sua carteira, como a CEMIG, a Light, Equatorial, Copel, Coelba, Celp, né? Energisa, Electro, com esses contratos mais alongados, né, conforme eu disse, e agora ele vem com essa diversificação regional muito mais ampliada, né? Antes ele era um pouquinho mais concentrado aqui em Minas Gerais, agora ele deu uma diversificada, o que traz mais opções para o fundo e menos risco na sua carteira, né? Ele tem uma carteira de inquilinos muito interessante, bem grande, não temos problemas aí com diversificação, e com isso a gente consegue perceber que o diferencial dele é justamente por ser um fundo de tijolo num segmento que eventualmente vai ser ainda em constante crescimento, tá? Por quê? Porque cada vez mais a demanda de energia aumenta, tanto pelos ativos de inteligência artificial, pelos data centers, pelos questões de, no futuro, novos ativos ali relacionados a armazenamento de energia via suas baterias. Então o fundo ele tende a caminhar para esse crescimento, e como a energia elétrica ela é eventualmente ajustada tanto pela inflação quanto pela capacidade hídrica, né? Ora bandeira vermelha, ora bandeira amarela, o fundo ele fica com essas recorrências dos seus valores. E tendo uma gestão financeira competente, ele mantém esses dividendos muito mais estáveis. É isso que chama muita atenção do Snell 11, tá, pessoal? Então a atualização aqui do vídeo do mês, fevereiro de 2026, eu achei muito interessante, muito prudente do fundo em ter trazido ativos reais, né? Comprando ali muito do seu portfólio, complementando muito do seu portfólio com ativos que são geradores de caixa. A gente tende a ver essa tendência no futuro do aumento da sua geração de caixa e consecutivamente perenidade nos dividendos e um crescimento maior via talvez novas emissões no futuro, ou via também ali sobre o restante do seu dinheiro de lucro, né? Enfim, vamos deixar para a gestão cuidar dessa parte. A nossa ideia aqui é só trazer essas atualizações que eu achei bastante pertinente, tá certo? Já me deixa aqui nos comentários se você é cotista do Snell 11, se ele tá no seu radar, se você tá vigiando ele, o que você tem feito aí com o Snell 11. Quero muito saber para trazer mais vídeos relacionados, tá, pessoal? Deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Vídeo todos os dias e cada dia um tema diferente para você se tornar também um investidor com excelência, ok? Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, vídeo todos os dias às 7 da manhã. Eu te vejo no próximo. Até mais.